nós vamos começar então uma discussão aqui agora sobre web e TV. Então eu vou falar um pouquinho aqui, meu nome é Tiago, depois teremos também a participação do Fábio Lima e do Alex Soares. Só para contextualizar quem ainda não me conhece, eu sou da área de Ciência da Computação, bacharel e mestre em Ciência da Computação, e sou especialista em aplicações para web e tecnologia Java. Na área profissional, atuo como analista de TI na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na cidade de Londrina, e tenho uma agência digital desde o ano de 2001, que foi fundada como principal atuação na área de música e entretenimento. Colaboro com o W3C e padrões do Brasil EGOV, no W3C como membro do Grupo de Trabalho de Acessibilidade na Web e no Prêmio de Acessibilidade também. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre principalmente 4 pontos, e o que envolve esses 4 pontos. Como transmitir e publicar conteúdo da TV tradicional na internet, como acessar e consumir a web através da televisão, do aparelho televisor, seja por meio de websites no browser da TV ou por meio de aplicativos, como potencializar o uso de aplicativos baseados em web, por meio dos televisores e das redes domésticas, e como ampliar o ecossistema da Open Web Platform, que é para onde caminha a web. O lema do W3C aqui, todos os caminhos levam à web, e a web estará em todos os lugares, em todos os caminhos. Quando a gente fala de web e TV, nós estamos falando de uma intersecção de vários segmentos. Intersecção de web com o ecossistema TV, no caso a gente está falando de programas de televisão, emissoras de televisão, conteúdo televisivos, filmes, noticiário, etc. E também a intersecção desses 2 campos com os dispositivos, com os devices. E aí não só o televisor. Nós vamos ver aqui que existem vários outros dispositivos que estão contribuindo para que nós tenhamos conteúdo de televisão, de TV, na internet e internet nesses dispositivos e nos televisores. Eu trouxe alguns números aqui para a gente contextualizar a discussão. Por exemplo, hoje, mais de 50% da banda de tráfego que se consome na internet já é com serviços de vídeo e de conteúdo de televisão, como Netflix e YouTube, por exemplo. A própria web em si, com HTTP, tem uma quantidade muito pequena de tráfego, se a gente for excluir aí esses outros principais serviços. Entre os principais países aí industrializados, desenvolvidos, nós temos uma faixa de 15% da população que já possui TVs conectadas, sejam Smart TVs ou conectadas de outras formas, como, por exemplo, o set-top box. No Reino Unido e na França, é a proporção de 15% da população, na Espanha, 12%, nos Estados Unidos, 10%, e esse número vem crescendo nos últimos anos. Só que ainda tem um fenômeno complicado. Menos da metade das pessoas que possuem uma Smart TV, por exemplo, conectam a sua Smart TV à internet. E por que isso acontece? A maioria delas não sabem do recurso, ou colocam que falta conteúdo e aplicativos atraentes ou diferenciados para que elas possam começar a usar a Smart TV com uma experiência mais rica, ou ainda criticam as interfaces atuais, dizendo que são muito pobres ou de difícil interação. Afinal de contas, não é tão simples navegar usando, por exemplo, o controle remoto. No Brasil, nós não temos pesquisa ainda que fala especificamente de Smart TVs. Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE, só neste ano que vai entrar a pergunta referente às TVs de LCD, TVs de tela plana, etc. Por enquanto, só se sabe a quantidade de televisores que tem nos domicílios do Brasil.
né, que são cerca de 97,2% em números de hoje. Na pesquisa TIC Domicílios, né, a gente também tem um número aproximado, de 98% dos domicílios, né, dos lares, possuem televisores. Mas o mais interessante também é que 51% dos domicílios do Brasil possuem computador, 44% possuem acesso à internet, 49% dos usuários usam a internet para assistir filmes ou vídeos e 14% dos usuários usam a internet para assistir televisão. Nós vimos a Fernanda comentar agora pela manhã que ela não tem televisão na casa dela e ela assiste conteúdo de filmes e de TV pela internet, né, porque ela assiste na hora que ela quiser e apenas o conteúdo que ela quiser. Então, o televisor ele está conectado à internet por meio de uma série de dispositivos, como os consoles de videogame, aparelhos de Blu-ray, as Smart TVs que já vêm com capacidade para se conectar à internet, ou outros dispositivos de streaming ou set-top box, que tem surgido bastante também. Outros números interessantes. Por que as pessoas começam a usar a internet no televisor? Então, quando não tem nada na televisão, 49%. Quando eles querem relaxar, 48%. Quando eles querem assistir episódios passados de conteúdos que já foram transmitidos, 43%. Ou quando eles querem ver filmes específicos que não podem encontrar na transmissão da TV. E a frequência com que as pessoas assistem streaming na internet, né, 25% fazem de maneira diária. Outra pesquisa interessante mostra para nós que 68% dos consumidores lá nos Estados Unidos querem usar a TV para fazer compras, né? Então, eles já vislumbram, pelo televisor, poder realizar transações comerciais. Outra pesquisa traz para nós que as pessoas assistem conteúdo de TV, 72% apenas no televisor, 11% já usam outros dispositivos, como computador ou smartphones, e 17% variam, né? Ora utilizam o televisor, ora os computadores, ora os smartphones, né, para assistir conteúdo de TV. E 61% das pessoas usam a internet enquanto estão assistindo a televisão. Tá? E de 10% a 25% visitam o site do programa que está passando ali, né, ou que está assistindo naquele momento. Né, o site do programa ou da transmissão esportiva, por exemplo. E nisso a gente chega num comportamento que está começando a ter de multiscreen, né? Hoje, nós gastamos o tempo nosso gasto assistindo o conteúdo, né, ou o tempo gasto na internet, por sessão, costuma ser de 17 minutos no smartphone, 30 minutos em tablets, 39 minutos em laptops e 43 minutos em televisão. Né? Um tempo maior, porque geralmente a gente está assistindo um programa de vídeo, por exemplo, né, um filme, etc. E o fenômeno de comportamento multiscreen mostra para nós que nós estamos, às vezes, fazendo uso sequencial. A hora a gente começa a acessar um determinado conteúdo no smartphone e, de repente, continua consumindo esse conteúdo no computador, por exemplo. Ou estamos realizando atividades diferenciadas, assistindo um conteúdo na televisão e executando outro no smartphone ou no tablet. Ou estamos fazendo conteúdos complementares, pesquisando alguma coisa no computador, né, e outra coisa relacionada no smartphone. Então, hoje, as pessoas já têm um comportamento de multiscreen, de múltiplas telas. Ou seja, elas dividem a atenção, né, em mais de um dispositivo diferente. 81%, então, usam simultaneamente televisão e smartphone, 66% computador e smartphone, e 66% o computador e a televisão. E eu acho que isso é bem fácil de se identificar. Acho que a maioria dos lares hoje aqui, se você prestar atenção, você vai ver durante a transmissão aí de um programa de TV, de uma novela, você vê outros familiares, ou às vezes nós mesmos,
consumindo conteúdo de internet também, enquanto estamos assistindo televisão. A maioria das atividades que a gente realiza de maneira multiscreen, né, a principal dela é browsing, navegar na internet, ou nos relacionar por meio de redes sociais, né, mas também 67% está ligado a compras online. Enfim, são alguns números para a gente entender o contexto que a gente está vivendo. Existem outros cenários, como, por exemplo, está havendo redução da receita de anúncios, né, de publicidade na TV e crescendo o investimento em publicidade em meios digitais. Assinantes de IPTVs, né, ou de conteúdos televisivos via internet estão aumentando, enquanto assinantes de tradicionais maneiras de TV por assinatura está reduzindo, né, como TV a cabo, por exemplo. E televisores com recursos de navegação estão ficando cada vez mais acessíveis e mais poderosos computacionalmente falando. Neste sentido, o W3C tem trabalhado já desde 2011 em discussão e estudos sobre o Web TV. Foi criado um grupo de interesse no ano de 2011, cujo foco principal era discutir conteúdos audiovisual que interessava para a internet e como poderia ser feita broadcasting de programas e páginas web em televisores e outros dispositivos. Então, o objetivo desse grupo de interesse era tentar esclarecer qual que era o papel da web e qual que é o papel da TV e como as duas podem se integrar para que o usuário ou o internauta ele possa ter uma experiência mais rica. Nesse sentido, o grupo de estudo procurou levantar uma série de situações, de cenários, que futuramente poderia ser possível, e levantar também o que já estava sendo trabalhado neste sentido por outros grupos de pessoas ou por outras instituições, porque já existe também pesquisas em outras, por fabricantes de televisores, por emissoras de TV, no sentido de melhorar a experiência de integração da web com a televisão. E o grupo de interesse do W3C estava interessado em descobrir quais são esses cenários, quais são essas oportunidades e verificar se existiam barreiras que precisavam ser removidas ou padrões que precisavam ser melhorados para que a web pudesse chegar adequadamente aos televisores e se integrar adequadamente ao todo o ecossistema de TV. Nesse sentido, foi produzido, então, um relatório chamado uma nota técnica chamada Home Network, que tem como objetivo mostrar quais são os cenários possíveis de uso do televisor, né, como um dispositivo a mais e de rede doméstica. Então, alguns desses cenários, por exemplo, indicam que a televisão poderia ser uma interface para outros serviços, outros dispositivos. Por exemplo, numa casa totalmente conectada, o televisor poderia se controlar a iluminação da casa, controlar som ambiente, né? Ele poderia se interfacear com outros dispositivos que a gente possa ter dentro da casa. Ou ainda transferir serviços em execução de um dispositivo para outro. Ou seja, eu poderia transferir um vídeo que está executando no meu celular para a televisão, ou transferir um site que eu estava acessando no meu laptop para o televisor, ou parte dele. Espalhar aplicações para outros dispositivos e se comunicar com eles. Então, através de um programa de TV, né, e uma conexão via web, eu poderia identificar também quais são os outros dispositivos que existem na sala, né, que têm capacidade de acesso à web, e transmitir para eles um aplicativo que seria um complemento àquele programa que estava sendo transmitido, ou ainda que eu pudesse realizar alguma operação relacionada àquele programa. Por exemplo, um programa poderia transmitir uma aplicação de votação para que todas as pessoas da sala ou do auditório onde estivessem pudessem, então, interagir com o programa, dando a sua opinião ou votando sobre um determinado tema e, enfim, o programa usando esse resultado para realizar determinada ação. Ou até mesmo compartilhar recursos entre dispositivos. Então, eu estou, às vezes, num ambiente onde eu tenho um home theater de alta capacidade e eu posso usar
os recursos daquele home theater, por exemplo, a parte de som, a parte de áudio, para tocar uma música que está armazenada no meu celular. Então, na verdade, um dos pontos do grupo de interesse foi discutir todos os cenários possíveis de rede doméstica que poderia envolver a televisão e outros dispositivos. Outro ponto também que eles trabalharam, que eles chamaram de Media Pipeline, era identificar nas especificações mais recentes da HTML5, da CSS, o que poderia ser, o que precisaria ser modificado para que não fosse uma barreira para que a web chegasse à TV. Então, foram definidos, por exemplo, o controle de bitrate, ou seja, de qualidade, adaptável por script, por JavaScript, para transmissão de vídeo, né? Foram definidos também maneiras, né, ou está sendo definido, maneiras de proteção de conteúdo, no sentido de gerenciar direitos de usuário, direitos do proprietário, direitos de distribuição de um determinado conteúdo, né, que é a especificação EME. Outro trabalho desse grupo de interesse foi a Web Media Profile, que seria identificar, indicar diretrizes ou recomendações de como as aplicações ou os conteúdos para televisores deveriam ser implementados, né? Ou como que os televisores, ou que tipo de recursos os televisores deveriam suportar para que as aplicações de web rodassem de maneira adequada. Então, nesse sentido, criaram um documento e indicaram quais são os principais pontos que deve ser oferecido suporte. Por exemplo, foi concluído que todo navegador para televisor deve oferecer suporte a HTML, CSS, JavaScript, XML HTTP Request, que é o AJAX, né, acesso à manipulação de DOM e dispositivos de entrada do tipo teclado e mouse, touchscreen, controle remoto e outros tipos de apontadores. Ou seja, os browsers que forem desenvolvidos para Smart TVs têm que adotar os padrões de web, né, e também pensar em maneiras de como o usuário pode realizar entradas nestes dispositivos, entradas de dados, né. Então, eles devem suportar alguns requisitos de eventos, por exemplo, de eventos de JavaScript. Paralelo a isso, e mais recentemente, o W3C criou uma comunidade de interesse chamado Web and Broadcast Business Group. O objetivo do grupo de interesse era trabalhar a parte técnica. Já esse outro grupo, o objetivo é trabalhar a parte de negócios, ou seja, identificar tecnologias sobre a web, perceber como que seria essa conversão de web e televisão e criar um repositório de cenários de uso da televisão integrada com a internet. Então, por exemplo, eles listaram vários cenários de uso, explicando como que funcionaria cada um deles. Eu trouxe alguns aqui para exemplificar. Durante uma transmissão de TV, o usuário pode querer obter informações detalhadas sobre aquilo que está sendo transmitido. Por exemplo, uma partida de futebol, ele pode obter informações sobre a classificação do campeonato, enquanto aquela partida está sendo realizada. Comprar produtos que são mostrados em determinados programas de TV. Então, num programa de auditório, há a pausa lá, ele oferece um produto, de repente o usuário já pode comprar o produto naquele momento. Assistir vídeos relacionados ao próprio programa de TV. Aderir a campanhas promocionais para ganhar prêmios, para concorrer a prêmios. Compartilhar a experiência da visualização daquele programa com amigos em redes sociais. Participar de programas de TV por meio de testes, de votação, etc. Ou continuar assistindo os programas após a transmissão normal, ou seja, terminou aquele programa, mas podem haver conteúdos adicionais ou complementares que podem ser acessados via internet. Esse é o trabalho do W3C em termos de pensar como o conteúdo da web pode chegar até o televisor e como o conteúdo de televisão pode se adaptar à web ou aos dispositivos que existem hoje. Mas falando em web e TV, também existem algumas questões de projetos que os desenvolvedores devem se atentar, que os nossos convidados falarão aqui com mais detalhes.
Mas, por exemplo, a questão da distância da interface para o usuário, né, que é o termo ali conhecido como Teamfoot, os sites será utilizado ou escolhido sites adaptáveis para os navegadores ou aplicativos, ou as duas soluções. Como se entrega sites adaptáveis para televisores? Apenas pela resolução de tela? Como criar aplicações ou sites que exploram o conceito de multiscreen, ou seja, integrando o que se passa no televisor, o que é transmitido para o televisor, com smartphones, com tablets ou com outros dispositivos? E quais são os dispositivos de entrada que o usuário terá disponível para interagir com aquele site ou com aquele aplicativo? Ficou então algumas perguntas aqui no ar, né? Por exemplo, existe um limite do tipo de conteúdo que existe hoje na web tradicional que pode ser levado para o televisor, ou determinados conteúdos não podem ser exibidos ou não podemos tê-los na TV, no aparelho televisor? Existe uma limitação do tipo de conteúdo que a TV tradicional transmite que não é adequado para a web ou que não se integra adequadamente com a web, ou o limite é apenas a criatividade e a disponibilidade de tecnologia? Outras perguntas que gostaria que os nossos convidados tentassem responder, por exemplo. Alguns novos recursos da HTML5 e CSS3, como animação, geolocalização, WebGL, podem já ser usados nas Smart TVs? Em quais cenários seria interessante? Poderíamos, por exemplo, trocar os videogames pelas Smart TVs e rodar via web games de boa qualidade? Enfim, eu quis trazer aqui um pouco desses números sobre o Web TV, um pouco do esforço do W3C e algumas perguntas para a gente começar aqui o nosso debate, a nossa interação. Na apresentação eu vou deixar diversos links relacionados sobre pesquisas que existem sobre o tema, sobre o envolvimento do W3C e questões de projetos e outros recursos. Obrigado. Boa tarde. Oi. Eu sou Alex. Eu vim indicado e a convite do pessoal da W3C hoje para poder falar um pouco sobre a convergência que ocorre de um certo tempo no passado para o futuro do consumo de conteúdo entre televisão e celulares e internet e afins. Na nossa visão, isso está continuamente se convergindo para um momento onde vai ser uma coisa só. Eu trabalho na Exceda, a gente trabalha com performance e desempenho de aplicações e distribuição de conteúdo na internet. Então, nesse trabalho eu tenho acesso e contato com muitos ambientes e diversos projetos que falam não só em cima dessa convergência, mas também muitos ambientes diversos e muitas estratégias diferentes de diferentes clientes para poder atingir os seus objetivos ali. Eu não preparei uma apresentação em si, eu fiz mais foi um apanhado de dados para poder ilustrar um pouco a conversa hoje. O que eu quero mostrar com isso é o crescimento que vídeo, no caso o consumo de conteúdo de vídeo via internet, tem crescido, está apresentando desde alguns anos atrás. Então você vê a fonte da Cisco, mas eles acreditam que para 2015, que é daqui a 2 anos, 90% do tráfego de internet vai ser de mídia, vai ser de conteúdo de vídeo. A minha empresa trabalha representando uma empresa que é uma CDN, que é a Akamai. Nós fazemos distribuição, eu falei distribuição de conteúdo. E a Akamai, em alguns momentos de pico, cerca de 30% de todo o tráfego na internet é servido pela própria Akamai. Então, a gente tem uma visibilidade muito grande sobre o que realmente está acontecendo. E esses são os dados mais recentes, que eles liberaram agora esse ano. Na verdade, não tem o de 2013 ainda, mas nós tivemos, por exemplo, picos de acesso de mais de 20 terabits para entrega de conteúdo esse ano agora. E o caso é em 2015 nós vamos estar passando de 50
né? Para isso tudo tem crescimento de infraestrutura que está acompanhando. Esse é mais um dado da Cisco, mostrando a quantidade de dados que é servido, dados móveis. O que eu estou querendo também ilustrar aqui um pouco é, voltando a falar um pouco mais da convergência, de como que as pessoas estão consumindo cada vez mais, cada vez mais dispositivos móveis, não só na televisão, mas o mesmo conteúdo que se consome na televisão. Vocês podem ver que, mesmo em vídeo, a gente está falando de cerca de 60% de todo o tráfego, mesmo em mobile, cerca de 60% de todo o tráfego é para vídeo. Novamente, o crescimento do tráfego móvel e introduzindo aí dados sobre a utilização de cloud, dos serviços que são prestados via cloud, tal qual Netflix. E aqui tem uma repetição de um dado que o Thiago apresentou, mas serve para ilustrar como que o Netflix é presente hoje. 30% do tráfego é Netflix. 33% do tráfego é Netflix. 1/3 de todo o tráfego de internet hoje, praticamente, Netflix. Mostra mais ainda como que as pessoas estão migrando para consumir conteúdo, não só pela televisão, mas conteúdo via internet, não só pela televisão, mas também de outros dispositivos. Dados e dados e dados, e aí esse foi o último. De novo, não preparei uma apresentação, só vim ilustrar algumas coisas. Vou deixar o Fábio falar um pouco agora. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Fábio, sou sócio fundador do Banana Groove Studios, que é um estúdio de tecnologia, né? A gente é um estúdio de desenvolvimento, onde a gente sempre está procurando o que há de mais novo, né, em termos de tecnologia, para poder prover para os nossos clientes. E em 2011, foi quando a Samsung estava chegando aqui no mercado, com as Smart TVs, foi quando a gente teve o primeiro contato com as Smart TVs e começou o desenvolvimento, né? Nos benchmarks, onde a gente fez, analisou alguns aplicativos que já estavam sendo produzidos pelo pessoal da China, da Índia, da Europa também, a gente viu bastante problema de usabilidade, né? Por conta das interfaces de entrada, poder de processamento, alocação de memória, todas essas coisas geravam bastante problema de usabilidade. E é um pouco sobre isso que eu vou falar agora, tá? Antes é importante a gente saber quem que são os players, quem que está no mercado em questões de hardware, tá? Não de software, trabalhando com Web TV e Smart TV. O Google, né? LG, Philips, Samsung, sempre Toshiba, Sharp e Sony. Mais presente no mercado está o Google e a Sony, que trabalham com Android, né? Se vocês forem desenvolver para alguma dessas plataformas, é Android e HTML também. E também a Samsung, que chegou na frente, né, em 2011, trazendo tudo isso, com também eventos e concursos, incentivando os desenvolvedores a criar alguma coisa e assim conhecendo a plataforma, né? Os padrões de linguagens que são utilizados nessas plataformas. O Google trabalha com Android e HTML, né? Para todo mundo que já desenvolve para a internet, né, que utiliza HTML, CSS, JavaScript, isso fica bem fácil, né, de você migrar tudo que você está fazendo na web e aplicar para um desenvolvimento de um aplicativo na TV também. A LG, assim como a sempre Toshiba, a Philips, Sharp também, eles participam de uma SDK, um projeto de uma SDK única, que é a Smart TV Alliance. É um projeto de uma SDK baseado também em HTML, CSS e JavaScript, né? E por ser uma SDK única, é legal que você consegue desenvolver para todos esses hardwares, né, com a mesma semântica, a mesma linguagem, e você consegue reaproveitar muitas coisas. Um dos problemas que você acaba tendo, na verdade, com isso, é o que você tem hoje desenvolvendo para aplicativos Android, por exemplo.
onde você tem uma gama muito grande de aparelhos, né, e uma diversidade muito grande de hardwares. Então, você acaba não conseguindo aproveitar igualmente das funcionalidades, né, do aparelho em todas as plataformas, né? Por mais que seja uma SDK única, cada hardware trabalha de uma forma diferente, né? Entre isso, tem a Samsung, que, além de trabalhar com HTML, JavaScript e CSS, eles também oferecem suporte a AIR. Para quem já programou em Flash, a ActionScript 3, é bem bacana que você consegue compilar também os seus aplicativos na TV, né? Fica fácil de você portar algumas coisas que você já tem feito, assim como também no HTML você consegue aproveitar alguma coisa. E nas Samsungs um pouco mais antigas, você só conseguia desenvolver em Lua junto com HTML, né? Suporte de documentação. Onde que você pode achar, né, a documentação adequada para o projeto que você for desenvolver? O W3C oferece alguns padrões, né? No Google, você tem toda uma comunidade lá, uma documentação muito completa, tanto para aplicações desenvolvidas em Android, como um web app, que vai ser um aplicativo que você pode criar para a internet e você pode trazer para dentro da Smart TV também, né? Eles te dão todos os passos, como criar um conteúdo responsivo, como criar um conteúdo que se adapta, que vem da web direto para a TV e roda perfeitamente, né? Da LG, eles também possuem um fórum próprio, além do pessoal do Ster Alliance, lá, do Smart TV Alliance. Você também tem o fórum próprio da LG, onde eles oferecem suporte para algumas questões de hardware, onde é específico da plataforma deles, né? A Samsung também tem um fórum, que eu acho que é um dos mais ativos depois do Google, né, onde bastante desenvolvedores comentam sobre as dificuldades de implementações, usabilidade de hardware, o que pode ser aproveitado, o que pode ser usado, o que te ajuda em otimização, performance e todas essas coisas. Com certeza é um dos fóruns que tem mais participantes entre esses outros, tirando o Google, né? Uma das questões muito importantes na hora de desenvolver algum aplicativo, né, para a TV, é muito importante considerar a interface de entrada que você vai utilizar no seu projeto. Às vezes, a interface de entrada é levada como segundo plano, você não dá tanta atenção, né, e pensa no projeto, rascunha o projeto inteiro e esquece de que o usuário vai interagir com a sua aplicação utilizando essa interface de entrada. Hoje você tem o controle remoto, que normalmente vem com a TV, smartphone apps, você pode criar uma aplicação web-based ou nativa para o celular, para você controlar um aplicativo que você tem na TV pelo celular. Você pode usar o teclado e o mouse, a maioria das TVs dão suporte a teclado e mouse hoje. Tem o gamepad também, que são os joysticks, né, de videogames. A Samsung tem uma parceria com a Logitech, então ela disponibiliza bastante conteúdo de como utilizar esse gamepad na sua aplicação. Então, na hora de desenvolver um jogo, em vez de você contar com um controle remoto, você pode contar com um gamepad que bastante gamer pode ter em casa já, por conta dos outros jogos que ele já tem. Microfone, né, que algumas Smart TVs também dão suporte. Câmera e sensor de movimento, né? Os prós dessa interface, né, dessa plataforma: facilidade de uso, está ao alcance de todo mundo, family friendly, né? Tá na sua casa, o aparelho está instalado, todas as pessoas da sua casa podem utilizar, desde filhos, a mãe, a avó, qualquer pessoa pode entrar para consumir diferentes conteúdos. Um vai entrar para ver o desenho, o outro vai entrar para ver previsão de tempo, cotação de dólar, como que está o trânsito, né? Então, tudo isso é bem bacana porque reúne todo tipo de conteúdo em um lugar só, que é acessível para todo mundo dentro de um espaço em comum, né? A conectividade que essa plataforma te oferece. Você pode conectar uma Smart TV com celulares, igual eu falei, com smartphones, né? Você pode ter
uma interação da Smart TV com um aplicativo dentro da web. Então, você pode conectar o seu notebook ou qualquer coisa do tipo na TV também, para fazer uma apresentação ou ensino à distância. Esse tipo de coisa ficam bem bacanas feitos dentro dessa plataforma. Ela oferece isso de uma forma bem legal. Padrões web. Como é um mundo um pouco mais fechado do que os browsers que a gente tem Firefox, tem IE, Chrome e tantos outros aí, cada um traduz algumas indicações, alguns comandos, né, de uma forma específica. Então, fica bem complicado de você criar uma aplicação cross-browser. Isso é um pouco mais tranquilo na hora de você criar para a Smart TV, já que eles são todos fechados em basicamente 3 tipos de ambiente, que são o Android e Smart TV Alliance e a Samsung com o seu projeto, com a sua SDK fechada. Você tem um aproveitamento muito bom também nas features que esse equipamento te entrega. O 3D, que muitas TVs dão, backlight, que algumas TVs também têm, você pode usar isso para interagir com a sua aplicação, né? E sensores de movimento e todas essas facilidades de tradução, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, que já vem na SDK da própria TV. Os contras. O preço. Uma Smart TV de boa qualidade, ela custa o preço de um notebook, né? Então, fica um pouco complicado de você estar trocando, comprando, tendo acesso a esse tipo de equipamento por conta do preço. Infelizmente, ainda é um pouco caro aqui no Brasil, por ainda ser considerado um pouco novidade, mesmo chegando em 2011, ainda é considerado novidade, e os preços ainda são um pouco elevados, né? A acessibilidade, né, acaba não ficando acessível a todas as pessoas. O hardware, você tem muita limitação no hardware. Você tem um poder de processamento baixo, na maioria das vezes, você tem um poder de processamento baixo, memória você tem um pouco limitado. Então, todas essas questões de hardware, onde você tem, às vezes, de sobra, quando você desenvolve para a web, você acaba tendo um pouco de deficiência na hora de desenvolver um app para a Smart TV. Então, você acaba encontrando nas App Stores de TV muitos aplicativos que dão muito lag, e isso bate de frente com o usuário, na experiência que o usuário tem no aplicativo, e ele acaba achando ruim a TV, achando ruim o seu aplicativo também, né? Então, é muito importante você tomar muito cuidado na hora de desenvolver e preparar a performance do seu aplicativo, justamente para não gerar esse impacto negativo no usuário. Os acessórios, eles são todos adquiridos por fora, né? É muito difícil que a sua TV, assim que você compra ela na loja, ela venha já com câmera, teclado e todas essas outras interfaces de entrada, de iPad. Tudo isso você tem que pegar por fora e acaba aumentando ainda mais o preço que você está pagando pelo equipamento, né? A desvalorização e a invalidez do equipamento. Esse tipo de equipamento, por estar em desenvolvimento constante, ele acaba ficando deprecated muito rápido. Então, ele invalida muito rápido. Então, uma TV de 1 ano, você compra uma TV hoje, daqui a 1 ano, essa TV já não está dando mais suporte a muitas coisas que estão aparecendo novas, né? Reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem. Muitas das primeiras Smart TVs não dão suporte nem a web browser, elas não têm web browser. Então, isso acaba atrapalhando também, quando a pessoa olha, vê que vai perder muito rápido, isso acaba sendo um ponto negativo. E a falta do buzz, que é a falta de conhecimento, igual o Thiago mencionou aqui. Muita gente tem até a Smart TV e não sabe nem do poder que a Smart TV tem. Assim como muita gente tem smartphone e não sabe do poder que o smartphone tem. Muita gente usa um smartphone simplesmente para ligar e ver o e-mail e acaba por aí. Enquanto ele pode ter uma interação muito mais completa dentro da casa dele, sincronizando com equipamentos que dão suporte,
Por exemplo, a maioria das Smart TVs dão suporte a compartilhar conteúdo de vídeo, de áudio, né, entre smartphones e a TV, e muita gente tem isso dentro de casa e acaba nem sabendo, por uma falha de não ler o manual ou do próprio vendedor na loja simplesmente empurrar um produto de ótima qualidade, mas não explicar o que o produto faz. Para desenvolver, você precisa ter uma TV, você precisa ter o hardware em si. É bom que tenha, porque muitas coisas só rodam mesmo de uma forma efetiva dentro do próprio hardware. Mas a maioria das SDKs, elas disponibilizam também o emulador, né? Esse daqui que está na tela é o emulador da Samsung. Você pode emular bastante coisa, né? Dá para você usar microfone, câmera, dá para você testar um pouco de performance, fazer algumas virtualizações de consumo de banda, mas algumas coisas você só consegue rodar mesmo no próprio hardware. Falando de usabilidade, o Google ele lançou há um tempo atrás esse jogo que é o SuperSync. Esse SuperSync, como que ele funciona? Você abre ele em algum browser, né, pode ser inclusive numa TV, que dê suporte, e sincroniza os seus smartphones, pode ser até 4 smartphones, para você poder interagir com essa aplicação que está rodando dentro do browser. Esse foi um dos cases de experiência de usuário mais fortes que tiveram nos últimos tempos aí, porque disponibiliza uma interface tranquila, amigável, leve, onde qualquer pessoa pode rodar, seja num tablet, seja no smartphone, seja no PC ou na TV mesmo, e jogar facilmente pelo smartphone, né? Então, aquele problema que você tem de interface de entrada, onde você, por exemplo, compra uma TV e só vem com o controle remoto, você substitui esse controle remoto pelo seu smartphone e consegue jogar até com 4 pessoas ao mesmo tempo, né, utilizando esse aplicativo. O Angry Birds. Eu imagino que todo mundo aqui conhece o Angry Birds para celular, né, para smartphone. E a Samsung recentemente fez o lançamento de uma TV nova, onde tem o reconhecimento de movimentos, né, além de outras features novas, tem o reconhecimento de movimento também. E para lançar esse equipamento, a Samsung desenvolveu, juntamente com a Rovio, que é o pessoal do Angry Birds, desenvolveram o Angry Birds para Smart TV. Legal, bacana. O único problema desse jogo é a interface de entrada. Eles utilizaram um sensor de movimento que não te dá uma precisão. Então, o que era para ser um case de sucesso acabou não tendo tanto sucesso, tanto buzz assim, justamente pela interface de entrada. As pessoas não conseguem jogar, não conseguem mirar corretamente o estilingue para o passarinho, né? E isso gerou um impacto muito negativo no lançamento da própria TV, né? Então, quem chegou, tinham vários stands com a TV rodando lá para o pessoal ir testar, acabavam usando, não gostando muito da experiência, né? E acabavam não adquirindo o produto. Então, é muito importante que você, na hora de desenvolver o seu aplicativo, você pense muito na interação do usuário, na experiência que o usuário vai ter na hora de utilizar o seu aplicativo, juntamente com a interface de entrada que você está oferecendo para ele, né? Eu coloquei na apresentação esse exemplo aqui, que é um jogo que roda em QBasic, muito velho, 1990, que tem uma mecânica muito parecida com Angry Birds, onde um macaco joga uma banana no outro e assim eles vão brigando. Para quem já jogou Worms, esse daqui é o antecessor de Worms. E qual que é a interface de entrada desse jogo? Você tinha um teclado, você jogava com um teclado. No canto aqui superior esquerdo, se vocês olharem, tem ali, você escolhe o ângulo e a velocidade. Fica bem tranquilo para o usuário, além de educativo o jogo, onde você aprende até um pouco de física junto, fica bem tranquilo para o usuário colocar ali o número e simplesmente disparar o comando onde a bananinha vai voar e vai matar o outro macaco. Então, você acaba tendo, dentro de uma aplicação muito mais simples do que toda a tecnologia envolvida dentro do Angry Birds, que foi desenvolvido
com sensor de movimento e tudo mais, você acaba tendo uma interação muito mais agradável, uma usabilidade muito mais tranquila e gerando um resultado muito mais satisfatório com muito menos, né? Então, para você ter uma aplicação de sucesso, né, na sua Smart TV ou no smartphone ou onde for, é importante que você pense que a usabilidade dessa aplicação tem que ser muito boa, né? Não adianta nada ter gráficos bons, usar tudo que há de melhor na tecnologia e gerar uma experiência para o usuário negativa. Com muito pouco, você consegue, às vezes, resultados muito fortes, né? Não é difícil, né? Um caso aqui, que eu coloquei aqui na apresentação só, como acrescentando culturalmente mesmo, em 1938, né, um apresentador de rádio, Orson Welles, utilizando só o rádio, ele conseguiu impactar muita gente que ouvia ele naquele momento, simplesmente contando uma história de que a Terra estava sendo invadida por alienígenas, né? É muito maluco pensar nisso, mas todas as pessoas acreditaram nessa história e ele conseguiu interagir com todas essas pessoas, gerando inclusive caos, né, com uma interface muito tranquila que era o rádio. Ele só tinha isso em mãos e mesmo assim ele conseguiu impactar todas essas pessoas, né? Acaba aqui minha apresentação. Se alguém quiser esclarecer alguma dúvida ou pedir alguma informação, estão aí meus contatos. Obrigado. Vamos abrir agora o espaço para perguntas, para participação aí. Temos os microfones aqui na frente. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para o Alex. Alex, a gente vê esses números aí de crescente uso de vídeo pela internet, de um tráfego bastante elevado e num período muito curto, espera que cresça muito mais. No Brasil, temos condições de entregar tanto conteúdo assim, tanto tráfego como as pessoas estão buscando em termos de vídeo na internet? Em alguns anos, talvez. Por hora, a banda larga no Brasil ainda é pouca, é baixa, né? A banda não era mais tão larga assim. O que acontece é que, nos últimos 2 anos, por aí, vamos começar contando, em 2000, na minha casa, eu tinha 512K de internet. Era um speed e na época era um absurdo eu ter 512K, porque tinha muitos provedores que usavam isso para atender usuários, né? Hoje eu tenho um link de 50 MB, a fibra chega lá dentro de casa. E com o governo brasileiro está trabalhando para transformar isso, com o Projeto Nacional de Banda Larga, junto à Telebrás, que ainda não saiu do papel de fato, mas está crescendo, né? E se a gente for considerar também, por exemplo, a região sul, o Brasil tem, se não me engano, 1.3 ou 1.6 megabits por segundo de média de velocidade. No entanto, se você pega algumas cidades do interior de São Paulo, interior do Paraná, Santa Catarina, você tem uma média de 5 megas. Aqui no município de São Paulo, acho que é 2 e um pouco, 2 e um pouquinho, assim. O que já é, em teoria, suficiente para você poder consumir, para você poder assistir um vídeo, mas não necessariamente você poder assistir um vídeo em HD na sua tela grande em casa. Então, tem um espaço de crescimento aí grande ainda que as teles estão trabalhando para poder preencher. E os provedores digamos, de hospedagem ou de mídia têm condições de distribuir uma quantidade grande ou para um grande número de telespectadores ao mesmo tempo, por exemplo, de conteúdo de vídeo pela internet? Hoje eu poderia criar um conteúdo que eu imagino milhões de pessoas consumindo ao mesmo tempo. Como que existem muitas opções nesse sentido? Como que é? As opções hoje para distribuição massiva de conteúdo são as CDNs. Até porque, se você considerar um evento que vai ter, sei lá, 1 milhão de pessoas assistindo em HD, você não consegue concentrar toda essa largura de banda num local só. E nem vai ter equipamento, não vai ter hardware suficiente num local só para você poder servir a todo mundo. Porque consome muito das máquinas, né? Principalmente quando a gente está falando de coisa de alta qualidade. Com o uso de uma CDN, sim, é factível.
É o que a parte do trabalho que a gente faz, é a parte do que o Google fez, inclusive com os eventos no YouTube. Então, eles usam a infraestrutura do Google, que é distribuída globalmente, para poder entregar conteúdo para os usuários na ponta. As CDNs trabalham junto com essas operadoras, não só os provedores pequenos, mas as operadoras de telecom, que provêm acesso a esses provedores pequenos também, colocando nós de distribuição mais próximos dos usuários. Porque daí o usuário vai poder utilizar melhor a conectividade que ele tem com o provedor para poder consumir esse conteúdo, e o provedor vai ter um ganho financeiro mesmo, porque ele não tem um custo muito alto de uplink. Esse uplink dele, os dados trafegados ali vão trafegar mais dentro da rede do próprio do que vindo de fora. Bom, já que ainda não tem ninguém ali perguntando, eu vou continuar aqui. Na verdade, eu vou fazer uma interação com vocês aí. Tem uma? Boa tarde. Eu sou o Rodrigo, trabalho na CertSign, certificadora digital. A gente gostaria de saber se a W3C está tendo alguma participação, não me recordo o nome agora, que estava na sua apresentação, na dele, sobre essa aliança, né, se essas linguagens estão sendo utilizadas, esses projetos estão sendo utilizados para desenvolver browsers e modos de entrada, se a W3C está tendo alguma participação, participa ou acompanha, porque os números que ele mostrou os contras que ele mostrou são interessantes, eu acho que tem relação direta com isso. O projeto da Smart TV Alliance, ele, na verdade, eu acredito, não posso te dar certeza disso, mas eu acredito que ele não está sendo acompanhado pela W3C. Mas o pessoal da Smart TV Alliance, eles seguem os padrões da W3C. Então, em vários pontos da documentação, onde eles mostram como funciona determinada tag, como você deve utilizar aquele padrão, eles indicam, inclusive, links da própria W3C para isso, né? Então, mesmo que não haja uma interação inversa, eu acredito que o pessoal da Smart TV Alliance eles estão seguindo restritamente o que a W3C vem trazendo. Se puder contribuir, tem uma coisa que a gente vê bastante acontecendo na indústria de forma geral, são que os padrões abertos, que vão ser definidos não só pelo W3C, mas pelo I3E, e ETF e afins, eles acabam sendo feitos em função de algum padrão de mercado que já está sendo trabalhado. No caso, por exemplo, vamos considerar o MPEG-DASH, que foi definido agora em 2011, já está na segunda revisão, mas ainda não está começando a ser trabalhado, já é suportado por muitos fabricantes de equipamento, por encoders e afins, mas não está ainda, não estourou, por assim dizer. O que se utiliza hoje é muito o HLS, que foi desenvolvido pela Apple, que é aberto, né? Todo mundo pode ir lá ver como é que faz, mas ninguém pode contribuir, mas está aberto. E, inclusive, o Dash é muito próximo ao formato do HLS, para poder facilitar os produtores de equipamentos, todo o ecossistema de produção de conteúdo, a continuar funcionando agora no padrão aberto, que tem contribuição de todos. Só completando também, né? O W3C ele é um consórcio, né, com participação de várias empresas, várias entidades, instituições, e como eu apresentei, ele tem um grupo de negócios, né, recém-criado, que justamente tentando atrair, né, fazendo o convite para que os fabricantes, para que as emissoras, para que todo mundo que trabalha com broadcast, né, tradicional, venha participar no sentido de agregar valor e pensar juntos como a web pode chegar até os televisores, né? Então, a Smart Alliance, ela é uma aliança entre fabricantes, no sentido de criar um SDK único para que os desenvolvedores não tenham que aprender diferentes maneiras de produzir aplicativos para Smart TVs, né? E o pessoal da Smart Alliance já adotou, né, os padrões de web, né, os padrões HTML, CSS e JavaScript como sendo o ideal, né, para que tenha essa migração aí tranquila, né, do desenvolvedor que já desenvolve para a web, desenvolver para Smart TVs, né, quem já faz para browser tradicional. Então, acho que isso é muito positivo, né, e acho que isso que a gente vem acompanhando aí. Então,
Outra grande diferença, outra grande vantagem é que as Smart TVs hoje elas têm um potencial, em termos de recursos de browser, tão potentes ou tão poderosos quanto tinham os smartphones, aliás, até mais quando surgiu os smartphones. Então, os primeiros browsers que a gente tinha em smartphones tinham poucos recursos de HTML5, CSS, etc. Né? Hoje, os browsers para TV já têm muito mais recursos do que os browsers de smartphones tinham. Então, é questão de tempo. Né? E aí tem os contras que depende muito do envelhecimento aí dos dispositivos. Né? Então, como a gente está... Os fabricantes estão aprendendo agora como criar televisores com integração com web, né? À medida que eles vão aprendendo mais rapidamente, vão surgindo modelos novos, e aí, infelizmente, tem essa questão da demora aí da gente ter o ideal, né? O televisor ideal. Eu queria... Tem mais alguém? Ali em cima primeiro, depois... Boa tarde, meu nome é Rafael, trabalho na Pontador.com. Tenho duas perguntas, acho que mais para o Fábio. A primeira é se a Apple TV não pode ser considerada um player, se ela é diferente. Ela não estava listada, eu acho, no seu slide. Eu sei que ela é um pouco diferente, mas... Sim, a Apple TV é um player, assim como também a Sony com o PlayStation também é um player. Ele não foi incluído na apresentação porque o desenvolvimento para esses dispositivos é um pouco mais complicado. Você tem que entrar com um pedido na Apple ou na Sony, falando que você quer desenvolver um aplicativo, eles vão analisar o seu aplicativo, vão ver se ele agrega ou não algum valor para dentro da plataforma deles, né? E aí eles vão te habilitar a desenvolver. Né? No caso do PlayStation, é basicamente como se você fosse desenvolver um game. Né? Então, não existe uma SDK pública, onde você baixa, emula, testa e faz as coisas. Normalmente você entra com um valor, você compra uma licença e aí sim você pode entrar com o desenvolvimento. Então, por isso que eu acabei não colocando na apresentação. Okay. Outra pergunta é quanto à curva de aprendizado para começar a desenvolver para web TVs, enfim. Se você considera que é fácil para quem nunca trabalhou com isso, desenvolve para outras plataformas. Se é difícil, varia muito entre as diversas plataformas. O que você tem a dizer sobre isso? Eu diria que a curva de aprendizagem é um tanto que curta, na verdade. Ela não é tão acentuada. Justamente por trabalhar com muita coisa onde os desenvolvedores já trabalham. Né? Então, todo mundo já mexe com HTML, todo mundo já mexe com CSS. E por ser muito padronizado, de já estar usando CSS3, por exemplo, muita coisa que você tinha que dar muita volta para fazer, rodar nos browsers, hoje você consegue fazer muito fácil na Smart TV. Né? Então, acaba sendo um pouco tranquilo. A dificuldade que você tem, na verdade, é em conhecer a SDK própria de cada plataforma. Então, no caso da Samsung, você vai ter que conhecer a SDK da Samsung. Para desenvolver para a Google TV ou, se não, para a Sony, você vai ter que conhecer o Android. Né? Então, você usa Java ou você acaba implementando as duas coisas meio que juntos. Né? Então, eu diria que a curva de aprendizagem é muito parecida com a curva quando você vai aprender para desenvolver para um smartphone também. Né? Muito conhecimento que você já tem, você aproveita, né? Mas você precisa sim conhecer a SDK própria para você conseguir manipular as peculiaridades do próprio dispositivo. Né? O reconhecimento de voz, o reconhecimento de movimento, essas coisas que é uma questão só do aparelho. Então, é importante que você aprenda também a SDK. E só complementando um pouco sobre a outra pergunta, o Apple TV, uma coisa que está sendo bem comum agora do pessoal fazer é desenvolver aplicativos para iPad ou iPhone e sincronizar com o Apple TV. Então, em vez de o desenvolvedor jogar o aplicativo para dentro do Apple TV, ele joga para dentro do smartphone, né, usando o iOS mesmo, e usa a Apple TV simplesmente como um display. Então, ele acaba usando o display que você tem, né, auxiliar, e usa o smartphone normalmente como interface de entrada. Ele divide ali as duas telas. Só mais uma coisa. Quanto à documentação,
ainda é muito, você considera que ainda é muito escassa, ou já tem bastante conteúdo para pesquisa para quem quiser começar? Você acha que, eu sei que provavelmente não vai ser como desenvolver para a web, que qualquer coisa que você procurar no Google você vai encontrar. Mas você acha que falta muito ainda para ficar legal, ou já tem um ambiente, documentação, se eu quiser descobrir alguma coisa, se está fácil o caminho de entrada? A documentação é bem completa. A documentação tanto do Google, quanto da Samsung, quanto o pessoal da Smart TV Alliance, é bem completa. Só que a disseminação desse conteúdo é baixa. Então, se você for procurar no Google sobre alguma coisa, é muito difícil que você ache, né? Porque não tem questões, por exemplo, no Stack Overflow. Toda vez que você tem alguma dúvida sobre uma aplicação web, ou iOS, ou Android, seja lá o que for, você procura e de primeira vem no Google Stack Overflow. Então, como não é um desenvolvimento muito comum ainda, né, todo esse conhecimento basicamente fica fechado dentro do fórum. E esse fórum, como tem usuário e senha para acessar, esse conteúdo acaba não caindo no Google. Então, é mais fácil que você entre na comunidade da própria fabricante, né, seja ela LG, ou Samsung, ou o próprio Google, e busque lá dentro mesmo. O único que vai aparecer no Google é o do próprio Google. Legal, obrigado. Meu nome é Wesley, da Universidade Estadual de Maringá. Assim como nós podemos utilizar o smartphone, né, como conectividade, uma alternativa é usar home theater e usar a TV apenas como display. A pesquisa, a evolução desse equipamento está acompanhando da Smart TV? E eles estão seguindo os padrões da W3C também? Hoje, a Samsung, por exemplo, ela desenvolve home theaters, né, e Blu-ray players, que todos são smarts também. Então, acaba que você, mesmo com uma TV comum, você consegue conectar um equipamento desse tipo, que é simplesmente um player, não é um display, e ele se conecta com a sua TV e te oferece todas as facilidades que uma Smart TV te dá, né? Então, você consegue usar o All Share, por exemplo, da Samsung, conectar o seu smartphone no Blu-ray, ou seja, no home theater, ou o equipamento que for. Se ele for smart, você consegue todas essas facilidades, e toda a SDK que funciona na TV funciona também no Blu-ray e no home theater. Eu vou contribuir com mais uma coisinha também. Eu tive a oportunidade, ano passado, de viajar à China e conhecer o pessoal do Shanghai Media Group. E eles têm lá uma subsidiária que chama Best TV, que trabalha com IPTV e OTT. Eles desenvolveram a própria plataforma em cima de Android, um set-top box pequenininho, que eles desenvolveram. Eles desenharam todo o hardware, pegaram toda a especificação de CPU que fosse capaz de fazer decoding para televisão Full HD, para televisão Full HD com 3D e afins, e criaram, e aí isso roda Android, e eles criaram o próprio marketplace de aplicativos. Nesse marketplace de aplicativos, eles têm integração com uma coisa que tem na China, que a gente não tem aqui, lá eles chamam de Union Pay, que é um gateway de pagamento geral, que você pode utilizar para poder fazer pagamento de multa, de contas, de utilities, sei lá, água e afins. E, através disso, eles conseguem, inclusive, embutir aplicativos de comércio. Então, eu até tenho para demonstração ainda, mas tem um aplicativo lá que como chama? Frutaria, não? Quitanda. Quitanda, é um mercadinho que tem ali. Você vai lá, escolhe os produtos que você quer, a quantidade, o pagamento é feito automático, já integrado no Union Pay, com seu cartão de crédito e afim, e você recebe em casa. O que eles fizeram foi desenvolver tudo em cima de Android, tudo em cima de Java. Tudo customizado e tudo fechado para eles próprios. Eles têm, inclusive, uma coisa interessante que eles... o governo chinês é mais simples de trabalhar que o governo brasileiro, né? Lá eles determinam, a gente segue. É diferente daqui, que a gente vai e contesta.
Eles têm, inclusive, em parceria com o governo, a parte educativa desses aplicativos que rodam nas televisões. Inclusive, algumas das televisões são vendidas na China. A home screen da televisão é um aplicativo dessa empresa. Que, quando é época de prova nas escolas, e todas as provas acontecem aos mesmos tempos, para as mesmas turmas, etc., as crianças não podem assistir televisão. Ou, se elas querem assistir televisão, tem alguns jogos educativos que eles jogam na própria televisão, através do set-top box, jogam na própria televisão e ganham créditos, e também estão aprendendo, e eles ganham créditos, e esses créditos se tornam minutos de televisão disponível para eles poderem assistir numa hora que não for a hora do estudo. É bem interessante o que eles estão fazendo por lá. Mais alguém? Eu sou Iaso, do W3C, do escritório, e eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é um pouco, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a TV digital versus a web TV, que muita gente fala que já era TV digital e tal. O que vocês têm a dizer sobre isso? Assim? Qual a experiência de vocês com web TV versus TV digital? Eu vou falar primeiro, eu vou falar a opinião minha, né, particular, os demais completa. Para mim, né, na minha opinião, o padrão de web, né, a Open Platform, é muito melhor do que você ter que aprender a desenvolver no padrão de TV digital que o pessoal tanto trabalhou e até acho que com bastante esforço, né? Só que, infelizmente, ou felizmente, né, a web está chegando em todos os lugares e é uma linguagem que eu entendo que muito mais fácil, muito mais conhecida, né, e com muito mais recursos, né? Então, você criar aplicativos, né, baseados em web, né, web apps, eu acredito que seja muito mais rico e interessante hoje, né, nesse sentido. Então, o padrão de TV digital que foi todo desenvolvido, estruturado, acredito que demorou muitos anos para se tornar realidade. E acho que talvez isso tenha prejudicado a sua aceitação ou uso de fato, né? E a web, então, está chegando aí com mais força, né, com mais possibilidades. Eu, complementando o que o Thiago colocou, na minha opinião, a TV digital consome menos bateria de celular do que assistir Netflix, basicamente. Eu não creio que vai ter um desenvolvimento muito grande em cima. Gimba, como que chama a plataforma? Ginga, isso. Eu não creio que vai ter, de fato, desenvolvimento em cima de Ginga, até porque as pessoas não vão utilizar. Todo mundo, agora que vai ter uma televisão conectada, ainda que não seja lá muito smart, você vai poder trazer os mesmos recursos que o Ginga proveria, você vai poder trazer com muito mais informação, com rich metadata, com uma pancada de coisa para vir junto ali. Até porque o Ginga, para poder ser realmente um pouco mais efetivo, ele teria que ter uma conexão de dados para poder trazer a informação. De outra forma, você vai fazer um download, instalar na televisão e nunca mais vai mexer com aquilo. Não tem muito propósito mais, né? E mais um pouco também eles matam esse negócio para poder usar a frequência para outra coisa. Basicamente, eu acredito muito nesse mesmo rumo, né? E muito mais assim também pela questão de você poder escolher o que fazer, né? Eu acredito que na correria que a gente tem no dia a dia eu tenho que agendar o meu horário para fazer tal coisa, isso acaba tornando a TV digital um pouco inviável, né? Então, isso vai fazendo com que a aceitação da Web TV seja um pouco maior, né? Onde você consegue fazer o que você quer fazer na hora que você quer fazer, e não ter um horário específico para isso, né? Então, eu acredito que, realmente, não que seja uma coisa para agora, mas que isso, com certeza, vai começar a cair, principalmente para grandes provedores aí de TV digital também, né? A coisa vai ficando cada vez mais complicada e eles vão tentando correr atrás, desenvolvendo algumas coisas, mas é um pouco complicado chegar na mesma interação e a experiência que você tem numa Web TV. Mesmo as grandes redes de televisão no Brasil já estão começando
já estão começando, né? Já tem iniciativas muito maiores na web do que em cima de ginga, em cima da televisão digital. O que me parece para eles é que a televisão digital é uma obrigação porque não pode mais ser analógico. Mas vai ser tudo web, vai ser tudo em altíssima qualidade. Exato. A convergência é inexorável. Pessoal, mais alguém? Quantas pessoas aqui na plateia já possuem Smart TV? Quantas acessam a internet pelo televisor por meio de outro dispositivo, PlayStation, Xbox? Ou seja, pelo menos aqui, pelo menos acho que 2/3 ou 3/4 já tem acesso à internet pela televisão. Então, nós estamos, evidentemente, com o público selecionado, né, pelo fato do evento, mas é questão de tempo que a internet vai chegar aos lares por meio do televisor, né, de muitos brasileiros. Então, por isso, né, defendo novamente o tema do W3C Brasil, né, todos os caminhos levam à web, e complemento que a web vai estar em todos os caminhos, né, vai estar em todos os lugares. Então, acho que a web e TV é uma convergência que não terá como não acontecer, né? É só questão de tempo, menos ou mais, que vai depender aí do quão a tecnologia vai chegar aos lares das pessoas e quão também os envolvidos vão se interessar mais cedo ou mais tarde, promovendo conteúdo, né, e desenvolvendo aplicativos para a web e para a TV. Sim. A gente pode, acrescentando um assunto ao papo também, a gente pode trazer o Slingbox, que acabou de começar a trabalhar no Brasil. É uma caixinha que você liga na sua TV a cabo e, através dessa caixinha, ele vai fazer streaming do conteúdo linear da TV a cabo pela internet para você poder acessar de qualquer lugar. Então, você vai poder estar, sei lá, em viagem, estar no aeroporto e continuar assistindo o jogo ali no Sport TV, porque está vindo lá da sua TV a cabo, lá da sua casa. Você não está pagando por um serviço de terceiro. A caixa que você compra, pluga, conecta em casa, e em se tendo banda, você consegue fazer o stream da sua programação em qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo. Agora, que mais convergência que isso? Pergunta. O nome dessa caixinha? Slingbox. 799, se não me engano. Pessoal, então, muito obrigado pela presença, Alex, Fábio. Obrigado para vocês. Obrigado a vocês pelo convite.